Seguimos com mais destaques e informações, porque pelo menos 67 integrantes da equipe de transição do presidente eleito Lula estão sendo ou já foram alvo de investigações na Justiça. De acordo com um levantamento que foi feito pelo portal R7, na lista encontram-se nomes como o da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, o senador Renan Calheiros e o ex-ministro do Planejamento e das Comunicações, Aloysio Mercadante. Os motivos das apurações são diversos, incluindo suspeitas de corrupção, tráfico de influência, Caixa 2, improbidade administrativa, crime ambiental, extorsão, fraudes contratuais, entre outros. Ao todo, a equipe de Lula possui mais de 400 membros, número considerado excessivo até mesmo por membros do grupo, de acordo com informações do jornal O Globo. Um senador aliado, cujo nome não foi revelado, chegou a dizer que transição é lugar para quadros técnicos e não para políticos. Fernão Lara Mesquita, dois aspectos que eu gostaria que você tratasse. Fernão, o número de integrantes do grupo de transição e também essa questão que envolve 67 integrantes que já foram alvo de investigações ou estão sendo investigados. Olha, qualquer das duas coisas, se fosse do lado contrário, dava cana. Né? Isso mostra, enfim, o grau de surrealismo da situação do Brasil. De você ter essa quantidade de investigados, não passaram aí o número de condenados, mas entre esses um monte foi condenado, pagou pena de prisão e etc., a começar pelo próprio presidente. Quanto ao resto, né, é aquela coisa, quer dizer, chiavam porque o Bolsonaro ia gastar uma verbinha de não sei quanto. Agora, para botar 300 já desde o 400, qual é o número que está agora? 400 integrantes. 400 integrantes só na largada, antes de começar o páreo, já falando de 30 e tantos ministérios. É um país surrealista, né? Surrealista. Agora, o principal disso é o Congresso manter o poder de dizer para o governo como ele vai gastar o nosso dinheiro. Se ele entrar nessa roubada de entregar amanhã 4 anos de verba para o governo, ele se suicidou, porque aí o Lula não precisa mais daquele Congresso que foi eleito para cercear o excesso de poder que ele já tem com o STF anulando todos os outros. É isso aí. Coronel Gerson Gomes, também gostaríamos de escutá-lo. Que recado essa equipe de transição acaba passando para a população quando acaba abrigando pessoas, integrantes que são investigados? Eu tenho usado a expressão aqui e tenho sido bastante duro quando eu afirmo que a grande preocupação dos manifestantes não foi tanto com a questão eleitoral, ou seja, quem ganhou ou quem perdeu, e há muitos que dizem que os manifestantes estão nas unidades militares por causa da injustiça que foi feita com o presidente Bolsonaro. Mas pelo que eu consigo depreender das redes sociais, há um pavor, há um receio de, primeiro, que o grupo que assaltou os cofres públicos durante a administração, tanto do ex-presidente Lula quanto da ex-presidente Dilma, porque houve uma organização criminosa que se instalou no poder e que há provas que sobejam e que todos conhecem muito bem do que foi feito não somente na Petrobras, mas nos fundos de pensão, na forma como foi mobiliado ou foi instrumentalizado todo o aparato estatal e governamental para dar sustentação a um projeto de poder. Isso foi, inclusive, falado por ministros do STF que, à época, julgaram esse caso,
não somente julgar o mensalão, mas como depois também, durante todo o processo da Lava Jato, eles foram alvos de inúmeros recursos do ex-presidente Lula e de sua equipe. Há vários desses integrantes que agora aparecem, que a população lembra muito bem dos seus codinomes, na lista que a própria empresa Odebrecht foi obrigada a criar um departamento especial que chamou de Departamento de Operações Estruturadas, que era um departamento que contava com um suporte de software específico somente para viabilizar o pagamento de propina. Então, a população lembra e sabe muito bem que, dependendo do nível hierárquico do diretor, do gerente da Odebrecht, ele podia ter liberdade de ter uma conta contábil para liberar a propina para aquele ator político, com a autonomia que depois o sistema ia fazer uma contabilidade da propina batida do saldo do Partido dos Trabalhadores. Tudo isso era conhecido, ninguém esqueceu disso. As pessoas estão perplexas porque quando o ministro Fachin, ele toma a iniciativa de recolocar o ex-condenado como candidato, e ele o faz, talvez pensando que seria possível, simplesmente com uma canetada, reescrever a história. Isso não é possível. A população sabe muito bem que o Brasil caminha, se as coisas continuarem dessa forma, com todo o sistema dando suporte a que essa organização criminosa retorne ao poder, toda a população sabe que esses atores, eles representam um sistema que as eleições da Câmara e do Senado, elas foram um grito dessa população que fez com que vários dos senadores fossem expurgados, outros senadores estão com a expectativa e fizeram suas plataformas de cercear o Supremo Tribunal Federal, deputados foram eleitos para justamente proceder às reformas que precisam. Então a população se vê perplexa, por quê? Resumindo, porque ela está diante da possibilidade de ter um poder executivo com uma organização criminosa ao seu redor, respaldado por um Supremo Tribunal Federal que faz parte dessa organização. Essa é a percepção da população, e o temor só se comprova quando essa relação de pessoas que já estavam nesses processos muito conhecidos estão agora chegando ao poder.